Este editorial é um chamado à cidade de Nova Lima. A operação urbana consorciada Nova Vila, proposta pela Anglo Gold Ashanti em parceria com a construtora Concreto e a Prefeitura de Nova Lima, está prestes a ser votada na Câmara Municipal. Antes disso, na próxima segunda-feira, 15 de dezembro, às 19 horas, haverá uma audiência pública na Casa Legislativa. Provavelmente a última e a única oportunidade verdadeira da população se manifestar. O que está em jogo não é apenas o empreendimento imobiliário, mas a relação entre poder econômico, território, memória e democracia. Por isso, ao longo deste mês, o Banqueta analisou com rigor cada contradição desse projeto. Hoje, reunimos tudo o que precisa ser dito, sem maquiagem, sem marketing, sem medo. Desde 2024, o Escavando a Verdade, que traz as histórias não contadas dos povos negros escravizados pela mineração, ao golpe empresarial militar de 1964. Um projeto do Grupo Banqueta tem trazido a verdade sobre a violência secular perpetrada pela mineradora, não apenas aos povos negros escravizados, mas também aos operários livres brasileiros e europeus. Todo esse trabalho tem levantado uma questão salutar. Sem reparação histórica, esse município não consegue nem conseguirá produzir futuro legítimo. E a OUC Nova Vila expõe exatamente esse ponto crítico. Ao invés de inaugurar um ciclo de reconhecimento e reparação com participação popular, a empresa, aliada ao poder público, tenta mais uma vez controlar a narrativa, enterrar a memória e silenciar a voz da população, que, pelo que se observa, está majoritariamente contrária ao empreendimento, mesmo diante da campanha publicitária ostensiva, contínua e milionária colocada em circulação para fabricar consenso e mascarar a realidade. A aposta é clara: sufocar o debate público com peças de marketing, slogan de futuro e promessas embaladas, até que a discordância pareça desinformação e a crítica apareça como irracionalidade. O uso imobiliário daquela terra, com mais de 300 moradias e mais de 30 galpões comerciais, está sendo imposto como única possibilidade. Assim, a empresa decide o futuro de Nova Lima e o governo municipal, que deveria representar os interesses do povo, dá aval e resta à população ser espectadora de seu próprio destino território. É por isso que a discussão não é apenas sobre adensamento e mobilidade ou impacto econômico, é também sobre ética, memória e soberania. Afinal, quem decide o futuro de Nova Lima? O povo ou a Casa Grande? Um dos nossos entrevistados, o geólogo e especialista em mineração Mauri Lopes, disse que se a Rua Santa Cruz fosse uma artéria, Nova Lima já teria tido um infarto. A construção de apenas 2 quilômetros de via, que ligará a Praça do Mineiro à rodoviária, será suficiente para desafogar o trânsito que terá, com o empreendimento imobiliário, quase 2 mil novos moradores no centro? A infraestrutura fragilizada de 300 anos da sede da nossa cidade nunca passou por obras de reestruturação e fortalecimento. Será que ela terá capacidade de absorver tamanha demanda? Quais foram as obras de descomissionamento do terreno da planta industrial realizada pela Anglo Gold? O que foi feito para descontaminar o terreno de arsênio? A saúde dos trabalhadores que vão ter contato com esse solo contaminado estará garantida? Como vão estabilizar as minas e os taludes que já são fragilizados? De quem será a responsabilidade do tratamento e bombeamento da água subterrânea contaminada das minas após o encerramento da OUC? São muitas perguntas sem respostas. Outra preocupação do jornal Banqueta que assusta é em relação à condução do governo municipal, que tem sido autoritário para defender interesses privados, ignorando os questionamentos da imprensa para não desgastar a imagem. E por isso, a nossa avaliação é de que o governo municipal tem atuado como fiador político da mineradora e da construtora e não como mediador dos direitos da população. A grande maioria dos vereadores é a favor do empreendimento imobiliário. Até aí tudo bem. Mas o que assombra é que, para apoiar irrestritamente a OUC,
Eles precisam fingir que o texto do projeto de lei que autoriza o empreendimento não contém contradições básicas. Precisam fingir que o estudo de impacto de vizinhança não contém fragilidades. Para sustentar a OLC, os vereadores tiveram que criar uma ficção, a de que não é possível lutar pela construção de outras alternativas possíveis e plausíveis para a área. Será que falta imaginação para quem criou o projeto da UC Nova Vila? Será que falta imaginação para quem apoia irrestritamente o projeto como está? Ou será que a OLC expressa exatamente um projeto econômico, sem disfarces, pensado para concentrar ganhos privados em detrimento do interesse público? É importante dizer que o PL e o projeto da OLC não abrem possibilidades de debate sobre o futuro da área. Não está sendo apresentados cenários, não estão comparando alternativas, não estão incentivando a população a imaginar e construir coletivamente o próprio futuro. O PL e a OLC impõem um único uso futuro para a área, e é justamente o uso que maximiza o retorno privado da AngloGold Ashanti e da construtora Concreto. Qualquer tentativa de apresentar esse projeto como uma oportunidade para Nova Lima esbarra no fato básico: não houve escolha, houve imposição. É por isso que a narrativa de que quem é contra a OLC quer deixar tudo como está é, além de desonesta, funcional aos interesses da mineradora. Ela cria um falso dilema. Ou o cidadão aceita o projeto exatamente como a empresa desenhou, ou então o cidadão prefere ver a área abandonada. Esse argumento é tecnicamente vazio e politicamente conveniente, mas não se sustenta. O argumento de que a OLC vai movimentar o centro omite justamente o que importa. Movimentar não é sinônimo de revitalizar o centro, e muito menos de fortalecer o comércio local. Quase 2.000 novos moradores, concentrados em condomínios planejados para funcionar como ilhas autossuficientes, podem até gerar circulação adicional, mas não necessariamente a circulação que sustenta o pequeno comércio, que vive de permanência, rotina, diversidade social. Movimentar, sem política urbana, é só aumentar pressão sobre infraestrutura precária, trânsito, serviços públicos e preços dos imóveis. E transformar comerciantes em inimigos do desenvolvimento é uma manobra retórica para silenciar quem conhece na prática a dinâmica do próprio território. Ser contra a OLC não é defender imobilismo e não é querer manter a área tomada pelo abandono. Ser contra a OLC é exigir precisamente o contrário: que a área seja requalificada, restaurada, reintegrada e assumida como patrimônio público, social, histórico e, claro, urbano. Mas que isso seja feito por meio de um processo legítimo, com alternativas reais, com escolhas claras e não através da redução do futuro da cidade à rentabilidade imobiliária de um único agente privado. Ser contra a imposição da OLC é defender que a mineradora, depois de 2 séculos de exploração, faça o que nunca fez: reparação. Reparação do território, reparação das famílias que perderam vidas, reparação da memória apagada, reparação das desigualdades que sua atuação produziu. Reparação não é favor, é obrigação histórica, ética e jurídica. AngloGold, não basta publicar relatórios coloridos, afirmar adesão ao Pacto Global ou repetir slogans sobre dignidade humana, enquanto na prática você sequer reconhece a população como sujeito político capaz de decidir o próprio futuro. Estamos prestes a autorizar um empreendimento que fará lucrar os mesmos atores, os herdeiros da terra e do ouro roubados. A requalificação da área precisa acontecer, mas tendo Nova Limense como centralidade. O momento de hoje de Nova Lima se trata de aceitar a OLC ou ter coragem suficiente para exigir um futuro construído coletivamente, com memória, verdade, justiça e responsabilidade social. Jamais devemos esquecer os horrores perpetrados pela Morro Velho.
Mas, principalmente, jamais devemos desistir de garantir o direito de sonhar novos futuros. Que cada cidadão dessa cidade resgata a força e os ideais dos seus antepassados massacrados pela Morro Velho, que conseguiam paralisar em uma única greve 6.000 trabalhadores. Você, herdeiro do sangue da luta dos mineiros, esteja presente na audiência pública, que será realizada na próxima segunda-feira, dia 15 de dezembro, às 19 horas, na Câmara Municipal. O futuro não se decreta, o futuro se constrói.